Olá, muito bom dia, boa tarde, meus queridos irmãos. Olha, uma vez mais nós aqui com muita alegria, cumprimentando vocês, com um grande abraço, com um beijo no coração, dizendo que nós amamos vocês. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. Este é o canal O Reino em Pauta, que tem o encargo de todos os dias levar a vocês uma palavra revelada, uma mensagem vinda de Deus, quentinha do céu. E também junto com o vídeo vai o áudio para todos os irmãos, aqueles que têm um pouco mais de dificuldade de internet e velocidade, você pode usar então o áudio, né? Mas eu preciso que você me ajude a movimentar esse canal a todos os dias, compartilhando com o seu amigo, dando apoio àqueles que ainda não se inscreveram, para que possamos movimentar e levar essa palavra, queridos, a toda a terra habitada. Muito bem. Queridos, o sentimento desse dia na palavra está no capítulo 4 do Evangelho de João e tem o tema, o plano de Deus ninguém desfaz. Guarde e grave esse tema no seu coração. O plano de Deus ninguém desfaz. Deus tem um plano. Esse plano, queridos, é destinado a todo ser humano. É incrível que com cada ser humano ele tem um plano. E ninguém pode desfazer o plano de Deus. Nem o homem, nem Satanás, nem o sistema. Ninguém pode desfazer aquilo que Deus tem. Então é bom você entender que com você, Deus tem um plano. Capítulo 4 de João, verso 1 ao 10 diz assim, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse ele, Jesus, quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Assim que chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José, havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como pode, Senhor, sendo tu judeu, vem a mim pedir, que sou samaritana, pedir água para beber? Os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Oh, Senhor Jesus. Primeiro, irmãos, história linda, né? Maravilhosa, da visão de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus. O tema, então, da reflexão de hoje é o plano de Deus ninguém desfaz. Deus tem um caminho, ninguém vai mudar o caminho de Deus. Deus tem uma visão, ninguém vai mudar a visão de Deus. Deus tem um plano e ninguém vai desfazer ou mudar o plano de Deus. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando, houve um tipo de perseguição, houve um questionamento, e a Bíblia diz que Jesus, quando soube disso, ele voltou outra vez para a Galiléia. E o que me deixa maravilhado em ver é que está escrito no 4, verso 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Porque havia um plano. Tudo aquilo que acontece nas nossas vidas é porque existe um plano. Irmãos, às vezes é um pouco difícil entender isso, porque acontecem coisas que nós perguntamos: meu Deus, como pode ter acontecido tal coisa? Aquilo era o plano de Deus, aquilo era o caminho de Deus, ainda que seja no meio do vento, porque está escrito que Deus tem um caminho no vento e no meio da tempestade. Então não tem como fugir, queridos, dessa realidade. Era necessário passar por Samaria, e assim ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. E é interessante, ali perto havia o quê? Havia um poço de Jacó. E Jesus estava cansado da viagem, normal, como homem. Ele sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. É interessante que o plano de Deus, todas as coisas se encaixam. Percebe? Primeiro era necessário passar por Samaria. Lá havia um poço, arranjo de Deus.
Havia um poço. Esse poço era o poço de Jacó. Era um poço, de certa forma, famoso, né? Um poço famoso. E o que Jesus fez? Ele estava cansado da viagem. E ele resolveu descansar um pouco, irmãos, e era por volta de meio-dia. O fato de ser por volta de meio-dia é mesmo também um arranjo de Deus. Todas as coisas são arranjadas por Deus na nossa vida. Então, Jesus senta ali. O que acontece? A mulher de Samaria, irmãos, ela era costume dela ir nesse horário buscar água. Mas esse horário é incomum às mulheres normais da região. É um horário incomum, então a samaritana só ia buscar água nesse horário porque ela não queria encontrar com as outras mulheres. Possivelmente ela tinha vergonha de si mesma. Possivelmente, amados irmãos, ela tinha tantos problemas que ela não queria, ela estava totalmente traumatizada, quem sabe fechada, quem sabe em depressão. Não sabemos. Pode ser que essa mulher estava em depressão. Aí quando ela chega ali, irmãos, ela olha e vê um homem sentado na beira do poço. Uma coisa interessante ela nota, que ele era judeu. Olha só, ela logo percebeu, peraí, tem um judeu sentado na beira do poço. E agora? Eu não posso me aproximar porque eu sou samaritana? Então havia, irmãos amados, aquele trauma, né? Aquela coisa que o samaritano, ele não se comunicava com os judeus. E isso causou dentro dela uma divisão. Ela começou a pensar, eu não posso me aproximar. Mas ela tinha que tirar água. Primeiro, irmão, o horário era dela. Esse era o costume dela, não tinha ninguém naquele horário ali, apenas Jesus. Jesus chegou no horário, exatamente o horário em que a samaritana ia chegar. Deixa eu te falar, Jesus chega no tempo certo, na hora certa. E hoje Jesus está chegando na tua vida. Naquele quesito que você está sofrendo e que você não está entendendo, Jesus está chegando para resolver. Abra o teu coração, entenda, o plano de Deus ninguém vai desfazer. Irmãos, não é o conceito do homem que vai desfazer o plano de Deus. Não é a verdade do homem que vai desfazer o plano de Deus. Deus está sempre com a mão estendida. E Ele chega na hora certa. Ele faz as coisas na hora certa, no momento certo, no dia certo. Então, a mulher chega. E o que acontece? Quando ela chega, a primeira coisa que acontece, né? Ó Senhor, sabe o que aconteceu? Versículo 7. Nisso veio a mulher, tal, e Jesus, quando viu ela, ele disse, dê-me um pouco de água. E sequencialmente diz, os seus discípulos foram à cidade comprar comida. Jesus estava com sede. Dê-me um pouco de água. Deixa eu te falar para você, Jesus tem sede de mim e de você. Ele tem sede da nossa comunhão. Ele tem sede do nosso compartilhar. Ele tem sede. Ele quer que haja reciprocidade na vida, na comunhão, nas orações, no partir do pão. Unidade, comunhão, relacionamento. Jesus anseia ter relacionamento. Aleluia. Dê-me um pouco da sua água. Jesus sabia que ela era samaritana. Mas com Jesus não tem barreira. Ele não era apenas judeu. Ele era Jesus. Ele era Deus. Então, ele disse, dê-me um pouco de água. A mulher logo disse, não. Como que eu posso dar água para você? Né? Então a mulher samaritana perguntou, como? O senhor, sendo judeu, pede a mim que sou samaritana água para beber? Você não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Então agora, irmãos, começa a revelação de Jesus. E Jesus diz a ela assim, se você conhecesse o dom de Deus. Gente, mas os samaritanos, eles conheciam, entre aspas, né? A história, eles tinham sua religião, seu costume, sua tradição, sua visão, né? Mas aquilo que nós temos não interessa. Interessa aquilo que Jesus quer dar. Sabe, queridos, o que você tem, deixa de lado e recebe o que o Senhor quer dar. Não viva a sua realidade, a sua verdade. Não viva o seu dogma. Não viva a sua vontade. Agora entrega diante do Senhor para viver a vontade de Deus. E Jesus então, queridos, disse a ela, se você conhecesse o dom de Deus, você pediria água. Sabe o que ia acontecer? Eu lhe daria água viva. O plano de Deus ninguém desfaz. O homem tem um plano, mas Deus tem um outro plano.
O plano de Deus é melhor. Deus tem um plano com você. Pede água viva para Ele agora. Bebe água viva. Eu vou orar e você vai beber água viva. Grande Deus, derrama sua água viva sobre nós. Deus, precisamos beber, precisamos ser cheios dessa água. Deus, sustenta as nossas vidas. Deus, ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. Um abraço, um beijo no seu coração e até amanhã.